com a mesma facilidade que a gente diz o sim. A nossa vida é sobre precisão, sobre dominar a energia. Toda vez que você tiver uma experiência que ponha esse desafio pra você, que ponha essa dificuldade, fala assim: "Olha, eu vou treinar minha capacidade de dizer não. Eu vou treinar minha capacidade de ser preciso". E quando a gente tá lidando com o extremo da energia, ou seja, uma pessoa tá entregando muita energia e a outra pessoa tá absorvendo demais, nós estamos falando de experiências muito indesejadas. Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de agressão, nós estamos falando de abuso sexual. Quando eu analiso uma pessoa, eu não tô focado no nome dela. Eu tô focado em entender a energia. Se uma determinada pessoa se comporta de uma forma específica, como por exemplo, uma ansiedade, uma violência, uma agressividade muito forte, eu já sei o que esperar dessa pessoa. Quando eu encontro com uma outra pessoa que absorve extremamente energia, eu já sei a que tipo de experiência essa pessoa está suscetível. E quando eu vejo o encontro dessas 2 pessoas, eu já sei muito bem o que esperar. Então, é importante que a gente analise as pessoas sob a ótica da energia, porque da mesma forma que elas vão viver essas experiências, nós, se desequilibrarmos a energia da mesma forma, vamos viver as mesmíssimas experiências. Quando você fala de um abusador, quando você fala de uma experiência de violência extrema, o que você precisa entender é que vai um pouco além do que parece razoável. Aquela pessoa que está com a energia descontrolada, ela simplesmente vai se comportar daquela forma. Não importa o quanto ela ache isso certo ou errado, a energia não para. A energia realmente ela vai fazer o que ela se propõe a fazer. Então é importante que a gente entenda que ao atuar por correspondência ou ao perceber, ao analisar uma determinada pessoa por correspondência, a gente consegue deduzir o que essa pessoa é capaz. A Amanda trouxe aqui um ponto importante, as coisas elas acontecem em ondas sucessivas. Nada acontece da noite pro dia, de uma hora para outra, as coisas vão dando sinais e as pessoas também. Então a gente precisa reconhecer isso, precisa entender a natureza da energia. O estudo da CMT é sobre estudar a energia. É sobre entender que quando a gente está lidando com extremos, a gente vai necessariamente viver experiências indesejadas. Muitas vezes você vê uma pessoa que ela é agressiva, que ela é ansiosa, que ela não consegue se controlar. Essa é a mesma pessoa que em outros momentos vai chorar e se ajoelhar na sua frente. Simplesmente porque é um rebote, é um ritmo. A energia, ela atua da seguinte forma. A gente predominantemente fica do lado que a gente mais se identifica. Então muitas vezes eu sou um grande absorvedor, sou aquela pessoa que alguma cena pode me colocar chorando em poucos segundos. Em outros momentos eu sou aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa que vai pra cima, aquela pessoa que tem um comportamento inesperado, aquela pessoa que você mal sabe o que ela pode fazer dependendo da situação. Nós precisamos reconhecer esse tipo de perfil toda vez que a gente está se comportando dessa forma, que alguma pessoa que se aproxima da gente se comporta dessa maneira. Simplesmente porque é a natureza da energia. E ao reconhecer isso, você já sabe por correspondência o que esperar. O que nós precisamos é sempre nos comportarmos de forma precisa e, obviamente, atrairmos as pessoas que também se comportam de forma precisa. Toda vez que a gente vê que uma pessoa é over ou que ela está absorvendo demais, comece a analisar onde que isso pode chegar. Comece a acompanhar o pensamento nesse sentido. Eu estou destacando isso aqui porque por uma questão até de responsabilidade. Quando eu falo para você de combinação de energia, eu tô querendo dizer de uma forma bastante simples que as experiências desejadas, aquelas experiências que todos nós realmente merecemos viver, elas estão dentro de um intervalo de combinação de energia, um intervalo intermediário. Quando a gente está falando de experiências indesejadas, nós estamos falando de experiências que acontecem no extremo da energia. As guerras, o roubo, os abusos sexuais, tudo isso mora ali no extremo da energia. E é natural que quando a gente começa a dominar a energia, quando a gente começa a entender a natureza dela, a gente seja capaz de deduzir o que está por vir, de deduzir o que pode acontecer. Então é muito importante que a gente reconheça isso, que a gente aprenda a impor limites. Quando a gente fala da gente mesmo, a gente sabe que do que a gente é capaz, literalmente. Você sabe, de repente, que você não vai roubar o outro, mesmo que o dinheiro dele esteja em cima da mesa. Você sabe que você não vai passar por cima do outro, mesmo que ele dê oportunidade. Você sabe que você literalmente não vai avançar. Mas muitas vezes, o que a gente não sabe é que pro outro não avançar, pro outro não nos roubar, pro outro não fazer o que a gente acredita que a gente não é capaz de fazer, nós precisamos impor limites. Se você não proteger o seu dinheiro, o ladrão vai roubar. Se você não se defender, o outro vai te bater. Então é importante que a gente entenda que a energia ela é controlada nos dois sentidos. No momento que você entrega e no momento que você absorve. E é por isso que nós criamos 100% da nossa realidade. Nós não estamos à mercê de um evento, nós não estamos à mercê de qualquer coisa. Uma pessoa só atrai uma determinada experiência se houver encontro de energia. Então, se você é uma pessoa que está absorvendo energia demais, se prepare. Ali na próxima esquina você pode atrair uma pessoa que está entregando demais. Então é necessário que a gente trabalhe esse domínio da energia dentro de cada um de nós. Quando nós falamos do não, e nós falamos do relacionamento, nós falamos do encontro de pessoas, fica muito evidente, é muito palpável isso pra gente, porque todo mundo tem dificuldade de dizer não. Todo mundo encontra alguém, já passou por uma determinada situação que, pra não desagradar, simplesmente aceitou uma coisa que, a princípio, não gostaria de aceitar. O que não fica claro pra gente é que a nossa vida, ela funciona numa espécie de 2 níveis. O segundo nível que a gente está tratando aqui é quando a gente vê a experiência se desdobrando dentro de um relacionamento, dentro do esforço colaborativo. É aquela pessoa simplesmente mostrando pra gente um desequilíbrio da nossa energia. Quando você atrai uma pessoa desequilibrada, seja porque ela absorve muita energia, seja porque ela entrega muita energia, antes de você olhar pra ela, olhe pra você. Você tá atraindo aquilo dali porque você também está vivendo um desequilíbrio de energia. Só que da energia oposta. Se ela tá entregando demais é porque você tá absorvendo demais. Se ela tá absorvendo demais é porque talvez você se identifique com ela porque você tá entregando demais. Então é importante que a gente entenda que o equilíbrio, não no sentido de 50-50, mas a precisão, ela precisa ser buscada, ela precisa ser encontrada. É até importante destacar aqui que equilíbrio e precisão não tem nada a ver. Você olha para uma obra de arte, para um pintor famoso, não tem nada de equilibrado naquela obra. O que tem ali é algo muito preciso, algo muito bem feito, algo muito bem delineado. E isso acontece em tudo na nossa vida. Qualquer grande artista, qualquer grande cantor, qualquer grande profissional, ele precisa ter precisão no que ele faz. E isso não está associado a equilíbrio, necessariamente. Precisão é você entregar a energia que você precisa naquele determinado momento, naquele determinado contexto. Ou você absorver a quantidade de energia exata que você deseja absorver.
Isso é ser preciso. Isso é dominar, controlar e alterar a realidade conforme você deseja. Então a gente precisa entender isso, nós precisamos perceber que quando a gente está falando de um relacionamento, nós estamos falando da energia que vem do outro, nós estamos falando do segundo nível de energia, o que os nossos olhos conseguem ver, mas tudo nasce no primeiro nível, tudo nasce dentro de nós. E o que muitas vezes a gente não se dá conta é que a nossa dificuldade de dizer não está refletida do lado de fora, dentro dos relacionamentos, porque nós não somos capazes de dizer não pra gente mesmo. O primeiro ponto de domínio da energia acontece dentro de nós. Se você é uma pessoa que diz não pra você com relação a comer doce, com relação a acordar, com relação a dormir, com relação a fazer o seu trabalho, com relação a fazer o que você tem que fazer e não fazer o que você não gostaria de fazer, dificilmente você vai ter dificuldade de dizer não pro outro. A gente só tem dificuldade de dizer não pro outro porque no fundo, a gente não é capaz de dizer não pra gente mesmo nas pequenas coisas. Então entenda, o que a experiência está mostrando para você do lado de fora é que você tem uma dificuldade dentro de você. E ela está se refletindo, ela está indo para o segundo nível. E muitas vezes isso, obviamente, não é perceptível. A gente, às vezes, acha que a gente consegue dizer não pra gente, mas que a gente não consegue dizer não pro outro. Isso não é uma verdade. É porque nós não entendemos que o que acontece do lado de fora é só um reflexo do que está acontecendo do lado de dentro. Então, toda vez que você tiver dificuldade de dizer não pro outro, lembre-se, comece a trabalhar dentro de você. Diga não pra você. Seja mais disciplinado, mais criterioso com você. Porque, naturalmente, você vai ter muita facilidade de dizer não pro outro.